Paulo estava 15 graus. Então, mas São Paulo é igual lá no sul, Tá. né? Cadê a nossa galera? Bom, pessoal, a gente espera mais 2 minutos, naquele clássico 5 minutos atrasado, e a gente começa, tudo bem? Falar com nós. É isso. Beleza, eu vou no banheiro rapidinho. Ai, Já volto aí. eu tô arrasado. Tá. Ai, tô arrasado. Primeiro, acho que eu vou falar mal de Curitiba. Maré é tão baixa. Eu vi uma há 5 anos atrás que já estava apavorada, que a gente já estava vendo a raiz de mais alto, entendeu? E o que me assustou, e eram lugares mais altos. Né? Eles não podem ir. Bom, pessoal, são 6h35, acho que a gente pode começar com a apresentação dos grupos. Então, boa noite a todos que estão aqui hoje e a quem vai assistir na gravação a apresentação dos grupos. Eu estou aqui como novo Data Science, vou até trocar meu nome, só lembrando, meu nome é Bruno. E hoje vou ficar manejando a sala. Ah, meu Deus, esqueço que eu estou com 2 teclados. Pronto. E a intenção da reunião de hoje e da reunião que vai ser amanhã, lembrando às 10 até às 11h30, a gente vai fazer a apresentação dos projetos aqui que vocês elaboraram, os diferentes grupos. Então, hoje a ideia é serem 2 apresentações, a apresentação do grupo de destino de doutores e a apresentação do grupo de tecnologias / trabalhos remotos. A ordem, eu acredito que tanto faça, vocês podem definir entre vocês, pode ser a ordem que está aqui, primeiro destinos, depois tecnologias, mas ou o inverso, para a gente não faz diferença. E a proposta é que cada um apresente em mais ou menos 15 minutos, passando por aqueles pontos que a gente passou no e-mail, para a gente poder discutir aqui o andamento do projeto, as ideias, como que vai ser a execução e conversar melhor, assumindo aqui que o grupo se reuniu e vocês estão apresentando em nome do grupo. Beleza? E aí, quem que vai apresentar? Ana, Carolina e Júlio, que vão apresentar pelos seus grupos? Perfeito. Algum de vocês gostaria de começar? Eu posso começar. Beleza, posso apresentar então? Claro, deixa eu ver. Eu acho que você pode compartilhar a tela já. Tá. Me confirma isso? Vou tentar aqui, peraí. Host disable participant screen sharing. Tenta agora. Agora foi. Perfeito. Vocês estão vendo? Sim, tudo certo. Sim? Beleza, então eu vou falar um pouco hoje, né, sobre as discussões que a gente está tendo nas últimas semanas, e nós somos o grupo Destino de Doutores, e a nossa pergunta norteadora é entender onde estão os doutores, né, do nosso país, o que eles estão fazendo, quanto tempo eles demoraram para chegar onde eles estão agora. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender quais são as principais fontes de dados sobre a academia brasileira, né? Então, uma das primeiras instituições que eu particularmente era a única que eu conhecia é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, que é uma instituição, uma organização estudantil, né, que vem lutando pelo direito dos pós-graduandos no país. Recentemente lançou um dossiê bastante interessante, que fizeram um questionário também para mais de 2.500 pessoas, perguntando, né, sobre as condições de trabalho na pós-graduação, mas foge um pouco da nossa pergunta, porque são pós-graduandos e a gente quer os pós-graduados, né? Os já doutores já são egressos da pós-graduação. Uma segunda base de dados bastante interessante é a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e é uma base de dados do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho basicamente obriga uma certa classe de empresas a anunciar
a declarar anualmente escolaridade, salário e várias outras informações sobre seus funcionários, e é dessa base de dados que a gente sabe quantos doutores estão empregados formalmente no nosso país. E a RAIS, né, vários dos dados da RAIS são utilizados pelo CGE, que é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que é uma organização supervisionada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que promove e realiza vários estudos e pesquisa sobre a ciência e tecnologia do país, e basicamente são o RH da ciência brasileira. Bom, a RAIS, ela tem vários dados bastante interessantes, assim, que a gente, pelo menos, nunca viu sendo utilizados em nenhum lugar. A gente tabelou alguns desses dados aqui. A gente tem uma divisão, por exemplo, por seção do Senai, que é uma classificação, e a gente vê que dos 48 milhões de trabalhadores que a gente tem nessa base de dados, só 0,37% são doutores, né? E dentre essas 12, acho que são 12 seções, a que mais se destaca é a educação, é onde estão nominal e percentualmente o maior número de doutores no país. Então, 4,7% dos trabalhadores da educação têm doutorado, e é onde estão os professores e pesquisadores do país, né? Basicamente, quem seguiu carreira acadêmica e continua no país, empregado formalmente, está nessa área de educação. Outro dado bastante interessante que a gente achou é a faixa salarial, né? Então, a gente consegue saber mais ou menos quantos salários mínimos estão ganhando esses doutores nos seus empregos. E são dados de 2021, né? Em 2021 o salário mínimo era de R$ 1.100, e a bolsa de pós-doc 4.100 e a de doutorado 2.200. Então a gente viu que 22% dos doutores empregados em 2021 recebiam menos que o valor de uma bolsa de pós-doc, e 8% desses doutores recebiam menos até do que uma bolsa de doutorado, que na época era de 2 salários mínimos. Então a gente, né, levanta várias perguntas interessantes sobre o destino, né? Vale a pena fazer financeiramente, né, obviamente, fazer pós-graduação no país, fazer doutorado, e, né, perder, entre muitas aspas, né, esses anos pensando talvez em uma remuneração maior. E o CGE também tem um estudo bastante interessante, né, que é o estudo de mestres e doutores de 2019, que eles apresentam a taxa de emprego formal no país. Então, eles usam aqueles dados da RAIS, né, o número de doutores empregados formalmente, e o número de doutores titulados. Então, a gente vê, um número, eu me surpreendi, assim, eu achei que o número seria maior de emprego formal, mas por volta ali de 72%, 73%, mas que ele vem numa queda tanto no número de mestres e tanto no de doutores empregados formalmente, numa queda ali que começa ali em 2012, 2013 e vai até 2017, e a gente imagina que no novo estudo, né, que tá para ser divulgado nos próximos meses, eu imagino, que é o mestre doutores de 2021, a gente imagina que esses números podem estar ainda menores pelos impactos da pandemia. Outro dado bastante interessante é a taxa de emprego formal 2, 5 e 10 anos após a titulação. Então, a gente vê que 2 anos depois está em 70%, e isso vai aumentando com 10 anos, 77,5% dos doutores formados no Brasil estão empregados formalmente. Mas essa distribuição de empregos formais varia bastante de acordo com a área, tá? Então, por exemplo, nesse outro gráfico, eles mostram um comparativo entre 2009 e 2017, que foram os 2 anos avaliados pelo esse estudo. Então, várias áreas tiveram uma redução no número, né, de empregos formais entre 2009 e 2017. E, por exemplo, assim, a área das ciências da saúde teve uma redução de 5% e a biológica de 3% e alguma coisa. E você faz uma conta ali de 230 mil doutores, 5% talvez desse número podem ser mais de 10 mil doutores que não têm emprego formal, né? E quando você une esse dado com o número de bolsas e de concursos no país, isso preocupa, né? Então, provavelmente a gente tem bem mais doutores empregados informalmente e talvez fora da academia aqui no país. E esse é um dado que o CGE e a RAIS não respondem, né? Porque esses 20 e tantos % de trabalhadores, né, de doutores sem emprego formal, não quer dizer que eles são desempregados, né? Porque um pós-doutorado é considerado um emprego formal, mas Uber, o cara que está trabalhando de Uber e está fazendo um pós-doc, está mais ou menos no mesmo balaio que o cara que está também desempregado, tá? Então, esse restante de porcentagem não é, na verdade, uma taxa de desemprego. Então,
O problema que a gente observou é que, embora o CGE e a RAIS tenham vários dados bastante interessantes e muito úteis, e talvez até pouco explorados, sobre o destino e a empregabilidade, remuneração desses doutores, esses dados não respondem perguntas mais específicas e quase pessoais, né, sobre a situação dos doutores no país. Então, o objetivo do nosso grupo é avaliar o padrão de fixação e os problemas que esses doutores... está escrito errado, gente, perdão. Tiveram, né, no mercado de trabalho e na academia também aqui no Brasil. Então, os nossos objetivos específicos, né, que seriam as perguntas que a gente levantou nessas últimas semanas, foram, por exemplo, se os que estão formalmente empregados, eles trabalham com alguma coisa relacionada com o seu doutorado, né? Então, a pessoa pode ter feito o doutorado e foi trabalhar em algo que não está formalmente empregado, carteira assinada, CLT, etc., mas está trabalhando com algo que não tem nada a ver com o seu doutorado, tá? Além disso, como e onde essas pessoas procuram bolsas ou empregos, né, após a obtenção do título. E essa é uma pergunta que surgiu quando a gente estava discutindo qual ideia a gente iria adotar. O Thiago, ele surgiu com uma ideia bastante interessante, né, que a gente até discutiu em algumas reuniões passadas, sobre as bases de dados, assim, onde que as pessoas anunciam e procuram empregos, porque é algo bastante descentralizado, às vezes cada universidade, cada FAP anuncia de forma independente, e isso dificulta bastante a vida de quem está procurando. Outra pergunta é se após o fim do doutorado, quanto tempo as pessoas passam sem nenhuma fonte de remuneração, né? Eu pessoalmente, essa acho que é a pergunta que eu mais gostaria que fosse respondida, porque eu acho que é muito preocupante para quem, sei lá, constitui família durante a pós-graduação, passar, imagina, 3, 4, 5, 6 meses sem nenhum tipo de remuneração depois do doutorado, é algo que com certeza faria, talvez, muitas pessoas repensarem sobre o seu destino, né, na academia. E, além disso, os doutores que deixaram a academia, né, foram para o mercado, por exemplo. Por que eles fizeram isso? Né? Faltou oportunidades, faltou bolsa, foi uma escolha pessoal, ele, né, não queria mais esse ambiente acadêmico, queria algo mais profissional. Então, são essas as perguntas que a gente vem discutindo e que a gente gostaria que, né, fossem incluídas nesse questionário que a gente gostaria de aplicar para esses doutores e que a gente está começando a trabalhar nesse questionário ainda, né, nessas perguntas. Então, até agora, a gente fez um contato com o CGE e com a NPG. A gente vai ter na semana que vem uma reunião com a Sofia Dyer, que foi a coordenadora do estudo de mestres e doutores de 2019. E a ideia, né, é que essas instituições, tanto o CGE e a NPG, podem ajudar a gente com know-how e especialmente, né, na divulgação desse questionário, para que a gente consiga uma amostra né, interessante e relevante para responder essas perguntas. Além disso, a gente fez um contato, né, com os PPGs, os nossos PPGs, né, uma amostra baixa e quase informal, se eles fazem um levantamento formal sobre os egressos e se eles podem disponibilizar para a gente que tipo de pergunta eles fazem, pensando que eles provavelmente fazem perguntas que a CAPES está interessada em saber e para a gente talvez se guiar de ir numa linha parecida com ou numa linha diferente dessas perguntas, o que a gente, né, viu informalmente, assim, eu falei com 3 professores de 3 PPGs diferentes, e o que eles falaram é que os PPGs fazem isso, só que basicamente ninguém responde, assim. Então, acho que esse é um problema que a gente vai enfrentar também, porque eu imagino que quem está na academia ainda, quem está na pós-graduação, está mais engajado em responder esse tipo de coisa do que, às vezes, quem já está trabalhando, né, e não tem nenhuma pretensão de voltar e retornar para esse mercado. E a gente também iniciou a discussão sobre quais vão ser as perguntas que a gente vai incluir no questionário, pensando que a nossa ideia é fazer um questionário bastante enxuto e, né, que acho que vai permitir que a gente consiga uma amostra maior, pensando que essas pessoas talvez não estejam muito dispostas a responder. Então, às vezes, o questionário com 40, 50, 60 perguntas vai dificultar bastante que essas pessoas vão, né, de fato, até o final do questionário e respondam todas as nossas perguntas. E como meta, né, e como cronograma, não sei se é um cronograma muito sonhador, mas a gente imagina que até 15 de novembro a gente vai ter finalizado a confecção do questionário, usando, né, todos esses inputs do CGE, da NPG, esses brainstorm que a gente pretende fazer. Além disso, a gente pretende distribuir o piloto desse questionário no primeiro round entre membros daqui da Hack Week e pessoas próximas também, doutores que a galera aqui do grupo conhece, e
pensando, né, em obter um feedback sobre se o questionário faz sentido, se tem alguma dúvida, alguma coisa que possa afastar as pessoas de responder. E, além disso, também dar uma olhada nos dados, né, que a gente vai coletar para saber se as nossas perguntas estão, de fato, respondendo o que a gente pretendia. E, até a segunda semana de dezembro, a gente planeja, né, finalizar ou está muito adiantado nesse projeto para submissão ao CEP. E é isso, pessoal. Perfeito, obrigado, Júlio. Acho que vocês avançaram muito em conclusões nesse sentido, já tem uma boa linha de raciocínio. Assim, eu particularmente não achei o cronograma apertado com relação ao que vocês já fizeram, que vocês já contataram. Muito bom que vocês conseguiram uma reunião com a Sofia Darre para já iniciar. E, olha, eu acho que eu tenho que desejar parabéns para vocês e boa sorte. Boa sorte com o Assim, CEP. o mais importante é ter energia, mas o CEP tem que pensar que o CEP é quase que um organismo independente de vocês. Vocês vão fazer a parte de vocês. E assim, a gente está aqui para ajudar em qualquer parte de etapa, submissão na plataforma Brasil. Inclusive, eu vou copiar aqui um link que eu mandei para o grupo pro grupo que eu estou coordenando, que é um link de. Essa é uma live de YouTube explicando a plataforma Brasil, submissão, todos os campos, acho que pode ajudar. Vou colocar aqui. Acho que teve uma palestra, eu acho que do ano passado, sobre survey também. Acho que o Olavo mandou, não consegui assistir ainda, mas acho que ele mandou em algum canal. Acho que pode ser interessante para a gente também. Bom, pessoal, alguém quer trazer algum comentário, alguma relação? Vocês têm alguma noção de necessidade de orçamento? Vocês pensam em, de repente, pedir uma bolsa para um IC ou dois para ajudar no projeto? Isso passou pela discussão do grupo? Cara, ainda não, Bruno. A gente não chegou a discutir sobre isso, não. Nem sobre CEP, assim. CEP privado, a gente ainda tá engatinhando nessa parte, assim, da burocrática da coisa. Talvez fosse legal que alguém do grupo de vocês depois fosse no. Olavo, eu vou te mutar só rapidinho e eu te desmuto. Eu acredito que se alguém do grupo de vocês conseguir amanhã, na reunião amanhã de 10 às 11, o grupo de carreiras vai falar e eles colocaram isso na previsão do orçamento, tanto a possibilidade de um CEP privado como a intenção de uma bolsa de C. E aí vocês podem ver, podem até discutir o que faz sentido. Acho que é uma troca legal. Legal, vou estar aqui. Vou, com certeza, entender melhor sobre isso. Maravilha. Tá. Júlio, Oi. oi. Então, cara, eu perdi a parte mais importante, estou passando na rede. Desculpa aí, primeiro, assim, eu estou em Brasília aqui num evento de governo aqui, eu não podia não vir. Mas eu estava passando na revista do aeroporto aqui e tal, quando chegou a parte legal de que ia estar no quinto. Assim, eu não entendi o que tem no questionário, assim, e tal. Até que ponto ele é quantitativo, qualitativo, aberto, fechado. Então, essas são coisas que a gente está pensando ainda. Que a gente queria, sei lá, quanto tempo a pessoa passou sem nenhuma remuneração. E, assim, eu estava pensando, a gente discutiu pouco isso no grupo, mas ter mais perguntas fechadas, assim. Porque eu acho que marcar é muito mais fácil do que escrever assim, fiquei 4 meses. Então, sei lá, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 1 ano, alguma coisa assim. Deixa eu ver outra pergunta. Tipo, onde você procura ou procurou bolsas, empregos? Twitter, LinkedIn, Instagram, site da sua universidade, outros, sabe? A ideia que a gente pensou é fazer algo mais fechado, sabe? Mas acho que acho que não teria problema em incluir algumas perguntas abertas também. Eu acho que pode ter coisa interessante no lado mais qualitativo, assim, né? E qual é a estratégia de amostragem de vocês? Questionário. Tá, não, mas como é que vocês vão chegar nas pessoas? Então, é verdade, é uma parte importante que eu não falei, né? A ideia, como a gente viu que a gente não consegue ter acesso, né? O Edilson até mandou lá, que ele procurou na plataforma Sucupira se esses e-mails estão lá, provavelmente estão, mas estão fechados, seria a ponte com os PPGs. E aí, pensando naquilo de 3 mil PPGs, para os PPGs encaminharem para os doutores, né, para os egressos, sendo que grande parte deles talvez tenha essa lista de egressos, por essa ponte. Ou, diretamente,
se eles concedessem os e-mails pra gente, mas não sei como seria isso burocraticamente também. Acho difícil que eles queiram fazer isso. Eu acho que é mais provável que eles encaminhem para os egressos do que deem os e-mails. Eu acho que está certo, na verdade. É, A NPG não tem um mailing de pós-graduandos Então. de 2 anos atrás, assim, porque assim, eles têm um mailing grande, né? Assim, de agora não serve que são pós-graduandos, mas vocês sabem, em tese, quem estava no NPG há Isso. 3, 4 anos atrás são os É doutores de verdade. hoje, né? Eu acho que sim. Eu acho que eles conseguiram, assim, não sei, não tenho muita experiência com survey e tal, mas eu acho que eles conseguiram uma N bastante legal, assim, 2.500 pessoas. Mas eles não falam isso assim no dossiê, como que eles conseguiram, sabe? Eles falam que eles conseguiram 2.000 e tantas respostas, mas não como eles acessaram essas pessoas. Acho que é algo legal até de conversar com eles, né? Eles podem ser uma ponte interessante, eu acho. Não, mas eles têm o e-mail dos membros deles. Sim. Ele tá, assim, cara, assim, eu acabei de falar com a pessoa do NPG, eu estava com alguém no NPG agora, né? E eu disse, cara, assim, a taxa de resposta foi baixíssima, né? E apesar de serem 3.000 pessoas, enfim, 3.000 pessoas responderam, dos dados, algumas não responderam tudo, então eles aproveitaram 2.000 não sei quantos. Mas assim, o que ela me disse foi que a taxa de resposta é super baixa. Então, assim, imagino que eles tenham mandado para dezenas de milhares, aos quais imagino que eles tenham acesso de alguma forma. Então, assim, de novo, assim, o mailing de hoje não vale, mas o mailing anterior acho que talvez valha, e acho que está muito, muito dentro do espectro deles, né, de interesse. E talvez então, rede acho que seria social um também, contato não bem... sei. Sei lá, eu acho que o cara que seguia a NPG quando era doutorando, continua seguindo a NPG agora que é doutor, né? Não sei. Mas talvez entre no viés de quem tá nas redes sociais também, né? Não sei. Aí você tem, de novo assim, aí você tem um dilema que é se você quer de verdade divulgar via redes sociais, né? Porque, assim, sabe, redes sociais você acaba chegando em públicos particulares, você acaba diminuindo, assim, aumentando o número de respostas e diminuindo a representatividade da amostra, porque você acaba chegando em quem você conhece, na área que você conhece, etc e tal. Então, assim, dá para lidar com isso de várias formas, você pode, sabe, mandar o máximo possível nas redes sociais e depois tentar comparar a sua amostra com a distribuição real e, sabe, fazer uma amostragem em cima do que você coleta. Dá para ignorar, enfim, dá para ignorar isso. Assim, ignorar isso, aí depende um pouquinho do tipo de pergunta. Se você quer colher depoimentos, etc, e tal, sem ser representativo, sabe, o que importa são os casos anedóticos, não é o fim do mundo se você tem uma amostra menos representativa. Quer dizer, quantos por cento das pessoas estão empregadas, eu acho que complica, né? E aí talvez, assim, cara, assim, acho que existe, é razoável a estratégia de fugir das redes sociais. A gente vai tentar chegar só via programas e, claro, você tem vai ter uma amostragem restrita nos programas que respondem, etc e tal, mas, assim, pelo menos você está distribuindo aleatoriamente a sua amostragem. Enfim, aleatoriamente não, assim, é quem responde, né? Mas não é quem é próximo de você, assim, tal. Quem Você é tem menos efeito engajado, talvez, assim, nesse tipo de coisa, de chegar na sua bolha, assim. Engajado sempre vai ter, cara, porque, assim, assim em cima disso, em cima de quem você chega, você ainda tem o responder bias, né? Você tem, sei lá, tem gente que responde, tem gente que não responde, e quem responde não é necessariamente representativo do todo. Mas esse é impossível de se livrar, né? Porque não tem como. Esse é inerente, você pode tentar, assim, mas você tem então, o viés de chegar numa amostra que não é representativa e tem o viés agora que responde. Mas o viés de tentar chegar numa amostra mais representativa, você pode tentar controlar, você consegue controlar de todo, mas, assim, talvez seja de novo, assim, dá para tentar começar divulgando pelos PPGs ou registrando onde é que veio cada resposta, e aí você sai, e aí depois você tem uma segunda onda que agora abre para todo mundo, mas você sabe que essa primeira onda aqui tal, então é mais representativa do que a segunda. Não sei, cara, tem várias estratégias, eu também não sou nenhum expert de questionários, mas acho que talvez seja legal discutir com alguém, a gente pode trazer alguém, sei lá, o Luiz Augusto seria Campos. Excelente, assim. Então, o Luiz Augusto fez, já falando no budget aqui também, ele fez o censo, o Serra Pirani encomendou um censo dos pesquisadores brasileiros, mas é pesquisadores que são orientadores de pós, né? Não são os alunos. Eles não sei se acabaram, mas eles estão fazendo isso até muito recentemente, assim, né? E é um pouquinho a mesma, como é que você chega nas pessoas, via programas e tal, ou seja, é meio que o mesmo drama, assim, e tal. Então, dá para perguntar, acho que talvez fosse uma experiência legal para compartilhar com vocês e tal, se ele topar falar. Seria muito bom, cara. Se der certo. Seria bem legal. E acho que ele pode dar uns tem toques mais gente fazendo questionário também aqui sem ser a gente, né? Tem outro acho que grupo ele pode também. dar uns toques de como elaborar questionários também, assim, e tal. Acho que é um bom... Porque, tipo assim, eu acho que quanto maior o questionário, mais só o seu amigo vai responder, sabe?
Tipo, Não, assim, alguém mandou um questionário que tinha, sei lá, 60 perguntas, assim. Eu falei, cara, difícil, sabe? Você responder 60 perguntas de concordo plenamente, discordo plenamente e tal. Cara, é difícil, assim, sabe? não, tem que cuidar muito, assim, isso é uma outra questão, assim, o tamanho do questionário é super chave e você tem que, assim, você tem que ser super moderado, assim, e tal. O ideal é que seja uma coisa que, sei lá, se você consegue responder em 5, 10 minutos, qualquer coisa de mais do que 10 minutos é foda, cara, assim, sei lá. O ideal é, acho que mirar em, claro, assim, depende. Se você precisa de 60 pessoas com respostas muito detalhadas, tudo sabe, aí é uma opção, né? Tipo, assim, se você quer ter centenas ou milhares de respostas, você sabe, se é questão de quantos por cento estão empregados em, sabe, quanto mais quantitativo tiver que ser, mais a amostragem tem que ser graduosa e mais curto tem que ser, porque você tem que precisar de gente para fazer estatística, né? Assim, quanto mais eu quero ouvir relatos interessantes, mais você pode ir para outro lado, assim, mas é um pouquinho assim, quais são as perguntas que importam para vocês. E acho que tendo uma primeira cara do questionário, assim, Vamos ver se o Olavo volta. Sim, ele travou. Vamos ver se ele volta. Foi o Júlio que travou, não foi. Foi o Júlio. Foi você que travou, Olavo. Pergunta também, alguém mais que. O Júlio travou? Acho que foi você, Olavo. Ah, tá. Eu acho que esse balanço exato do. É claro que vocês deveriam definir a priori na metodologia, mas acho que vocês ainda têm um tempo para discutir qual o balanço exato, de qual qualitativo vocês querem ir, a extensão do questionário, e bem ou mal, quando vocês chegarem e trouxerem o questionário para a comunidade no budget, esse já é o primeiro termômetro. Tá grande, tá longe demais, tá ideal. Se der para encaixar em 5 a 7 minutos, esse é o ideal. E acredito que seja possível. Eu achei interessante essa coisa de ser mais qualitativo do que quantitativo, né? Porque eu acho que o quantitativo o CGE e a RAI já dão, sabe? A gente tem 70 e tantos por cento de doutores empregados formalmente, sabe? Mas e essa galera que não está empregada formalmente, sabe? O que esse cara tá fazendo? Onde é que ele tá procurando? Ele tá sem dinheiro, sei lá, foi trabalhar de Uber, de alguma coisa assim, completamente aleatória, porque saiu do Brasil, né? Sei lá, também é uma opção. Acho que quem é cientista e quer seguir essa carreira, talvez é a opção que a galera tá. O plano A, talvez, né? Mas é isso, achei interessante essa coisa ser mais qualitativa do que quantitativa. Vocês falaram com o CGS, sabe como é que sai o estudo deles? Cara, não, a gente só marcou ainda, sabe? É uma pergunta que eu Tá. tô ansioso, fica entrando lá no site para ver se já saiu e tal ou não, mas não, Tá. acho que até agora não. Mas Dentro do dossiê da NPG tem alguns dados, aparentemente, do estudo novo. O Esper mostrou Isso. alguns também no nosso debate. Assustadores, inclusive. Cara, mas é esperado, né? Tipo assim, sabe, tá caindo, vai cair, não vai mudar, assim. Mas vocês têm uma conversa marcada com eles, é isso? Com a Sofia. Terça-feira que vem, de manhã. Acho que é. Com a Legal. NPG a Eu gente acho que não assim, entrou aí em é legal contato, não. Mas para não, vamos com a Sofia primeiro. não duplicar esforço. A gente tem contato com a gente da NPG também, não sei quem responde e tal, mas assim, acho que para não duplicar esforço é legal saber, assim, pô, sabe, de repente perguntar, cara, o que você acha que adiciona aqui e tal. Em cima, assim, de uma fonte de dados muito diferente. Então, acho que tem que pensar o que complementa e não tá duplicando esforço. Se eles tiveram perguntas que eles não conseguiram responder com os dados também, né? E tal. Acho que seria interessante também. Acho que é um input legal. Acho que tem que ter um round de testagem de questionário dentro aqui e, cara, depois fora também, assim, sabe? Mandar para algumas pessoas que não sabem do projeto e ver se fica claro que, assim, a gente também não é a pessoa mais representativa do mundo para dizer, cara, não entendi isso aqui e tal, porque a gente sabe, a gente já falou com você e tal, né? Então, acho que é importante. Mais perguntas, gente? Se não, talvez passar para o próximo, então? Então, Júlio, obrigado. A apresentação foi ótima. Convite as outras pessoas do grupo a, de repente, irem amanhã na próxima para vocês discutirem metodologia e pensamento sobre custeio, se faz sentido para o projeto de vocês. E agora eu passo a palavra, então, para a Ana Carolina.
Isso aí, acho que pegando o gancho do Bruno ali e tal, ah, acho que a proposta, não estou tão a par aqui, tá, mas a proposta do grupo de habilidades, não sei o quê, também em cima de o que você assim, acho que então assim daqui a pouco dá para unir num questionário só, né? Acho que é de se pensar. Acho que tem outros braços além dos doutores, então não sei, acho que tem que pensar direitinho, mas eventualmente, em vez de passar 2 questionários, cada um com 5 minutos, passar um de 10, eventualmente vale a pena. Bom, então, posso projetar a tela? Perfeito. Pode sim. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Bom, então, assim, vai ser um pouco... vai perder um pouco do clima, né? Porque do grupo do Júlio já tem uma coisa bem adiantada, bem organizada, né? Já está mais adiantado nesse processo. O nosso grupo de trabalho remoto teve algumas dificuldades, alguns percalços no caminho, né? A gente teve muita dificuldade de se comunicar, achar um dia de reunião para todo mundo. Aí nós decidimos alguns projetos, né, algumas possibilidades, aí deu empate várias vezes. Então, nós não estamos tão adiantados assim, mas temos uma proposta um pouco mais definida, embora ainda não tenhamos entrado tanto na parte do fazer, né? Hoje a gente teve uma reunião para definir algumas coisas, então, pelo menos nesse quesito, a gente adiantou um pouco mais. Bom, então a ideia, né, a problemática, né, primeiro de que a gente parte, né, é que existem dificuldades, né, e desconhecimentos, né, dos pesquisadores, né, e de grupos de pesquisa, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, para conseguirem fazer, ter oportunidade de colaboração, comunicação entre si, né? A gente percebeu durante a pandemia que isso foi uma coisa que apareceu muito, né, justamente pelo modo como a gente conseguia se comunicar. E aí percebemos que é uma dificuldade, né? Às vezes tem uma pessoa que está fazendo uma pesquisa muito parecida com a sua, ou no mesmo campo, e não é uma coisa tão fácil, né, de alcançar essas pessoas, esses grupos de pesquisa. Então, surgiu dessa demanda, né, do grupo, digamos assim. Então, a partir de várias discussões, né, várias possibilidades, o que ficou para a gente foi fazer um mapeamento, né? A gente colocou, entre aspas, esse geocientífico, né? Justamente para entender, né, quais são as redes de colaboração, como que os pesquisadores se encontram e colaboram entre si nas diversas instituições, né? E também ajudar a facilitar a navegação nesse tipo de dados, né? A partir de redes que já existem, né? Então, a gente fez um levantamento de algumas redes que existem, né? O Lattes tem algumas possibilidades de fazer uma mineração desse tipo. Tem esse Research Rabbit, que ele também faz, né? Uma análise das redes de pesquisa, né? Então, se você coloca um artigo, ele puxa, né, os colaboradores dos autores daquele artigo, as referências que aquele artigo utilizou, então ele consegue fazer, mas de uma forma, né, com um input do pesquisador interessado, né? Já no Lattes a gente consegue fazer isso com alguns filtros, né? A gente discutiu bastante isso hoje de manhã, né? A questão das áreas de conhecimento. Tem outras plataformas também, mas a gente focou mais nessas duas, né? E também no VOS Viewer, que também eu vou falar um pouquinho mais para frente, para tentar fazer esse mapeamento, né? E o resultado que a gente queria era justamente elaborar alguma aplicação interativa, né? Justamente que permita uma navegação mais facilitada nas redes de colaboração, né? Olhando a questão das métricas, o panorama das colaborações no país, sem que a gente monte do zero nenhum tipo de rede, digamos assim. Na verdade, a gente vai usar o que já existe nas redes, como eu falei, o Research Rabbit, o Lattes, é um projeto de mineração de grafos mesmo. De novo, eu estou falando aqui o que a gente discutiu, tá, gente? Eu não sou da área da computação, então eu não tenho um conhecimento técnico, mas nós temos pessoas no grupo que têm esse conhecimento, então tem pessoas como eu que também não programam, mas que vão ajudar nessa questão do levantamento de quais informações são importantes para poder montar esse mapeamento, tá? Nós fizemos um cronograma, né, inicial, digamos assim, justamente porque tivemos essa dificuldade de comunicação, de organizar, né, né, de definir o projeto mesmo.
basicamente o que a gente quer, né? Primeiro, identificar, né, os repositórios, bancos de dados públicos relevantes para a realização do proposto, né? O Lattes, como eu falei, é o Research Rabbit é um também, mas também pensando nos repositórios de universidades, outros bancos de dados. Tentar usar, né, o script Lattes, né, para obter os dados desses pesquisadores, de novo, dados de acesso público, né, considerando a questão da LGPD, e também a viabilidade do Research Rabbit, né, ver se existe alguma forma de integração com o API, né, gerar os grafos, né, e aplicativos para visualização e geração das colaborações, e usar como piloto os grafos que já existem, como, por exemplo, o próprio VS Viewer, que foi o próprio Olavo que colocou no grupo para a gente, né, então isso também ajudou bastante a gente pensar nessa possibilidade, e definir a metodologia para a construção de um banco de dados e de elementos para pesquisas futuras com a construção desse API próprio do grupo. Isso daqui é a proposta, né? Como a gente tem, né, um tempo curto, digamos assim, né, nós temos alguns produtos intermediários que a gente pensou em fazer. O primeiro, principal, na verdade, seria um estudo de caso. Então, assim, para a gente poder tentar elaborar essa proposta e aplicar numa determinada área de conhecimento que tem uma geografia específica. Então, por exemplo, o que a gente colocou, né? Instituições públicas de ensino superior de saúde de alguma unidade federativa, exemplo, Estado de São Paulo, para comparar com as redes de colaboração nacionais. Então, é um estudo de caso específico para ver, olha, isso funciona, né? Pelo menos durante o período da REC Week, é isso que a gente quer fazer. E aí, possivelmente, né, continuar o desenvolvimento disso após, né? Considerando que a gente não tem muito tempo para poder elaborar tudo isso. E também a ideia, né, que a gente conseguisse também ter um banco de dados disponibilizado publicamente, mas, de novo, não com uma armazenagem nossa, né? A nossa ideia é justamente facilitar esse caminho, né, de acesso a esses dados que já estão disponíveis. Bom, os participantes são esses, né? Eu, o Igor, a Ludmila, o Lucas, o Breno e a Cláudia, e o Ricardo também, né? Até acabou ficando com uma interrogação ali, porque nós conseguimos retomar um contato com ele, então ele tem participado, né? A gente fez um grupo de WhatsApp para poder pelo menos ter essa comunicação mais rápida, de horário de reunião, para a gente se encontrar, eu mexi em alguma coisa, porque o Discord estava muito difícil, né? Tem algumas pessoas que não conseguem entrar ou entram muito pouco. Então, a gente tem usado principalmente o e-mail, né? Está prevendo para usar mais o e-mail e também o WhatsApp para essa comunicação mais rápida. Inclusive, foi uma coisa que Dri hoje de manhã reforçou, né? Para a gente ter um meio de comunicação oficial que fique registrado. Então, o Discord ainda é utilizado, com certeza, mas principalmente para alcançar todos os membros do grupo, o e-mail tem sido, né, uma forma de comunicação, e coisas mais rápidas, o WhatsApp a gente sentiu que melhorou muito a frequência de reunião, a gente conseguiu se reunir hoje de manhã mesmo, foi uma porcentagem bem expressiva do grupo que entrou na reunião em relação às outras que estavam ficando um pouco difíceis, né, essa comunicação. E é isso, gente. Então, assim, como eu falei, agora a gente definiu a proposta mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, até quarta-feira estava tudo empatado, tentava desempatar, mas hoje a gente finalizou, fechou mesmo a proposta, e agora são esses próximos passos que a gente vai tomar. Né, acho que vale reforçar aqui que a gente esperava que cada grupo tivesse um elemento diferente. Às vezes tem grupos que o próprio tema é mais uma questão de definir, e existem grupos que já têm que fazer algum tipo de pesquisa no início para poder entender se faz sentido aquele caminho ou outro caminho. Então, assim, nas outras duas apresentações, vocês vão ver que foram outras trajetórias. Isso faz parte. Ana, acho que vocês têm um bom caminho aí para trilhar. Acho que ainda falta, com essa definição agora, de repente a próxima semana vai ser mais crucial para vocês fecharem uma coisa. Olavo, eu não me lembro agora qual é a data para submeter o projeto, de fato, Submeter o projeto que é. para pedir o orçamento. Por isso, talvez a gente faria. Era hoje, mas assim, se alguém quiser mandar depois, tudo bem, assim, a gente pode estender uma semana. Porque eu acho que, de repente, no caso de vocês, para vocês trazerem uma proposta mais sólida, vocês têm uma semana para pensar em outras questões, para além do cronograma, pensar também em orçamento, que nem eu falei para o Júlio, e isso pode entrar no escopo do projeto de vocês. Tem muita ferramenta gratuita, assim, de grafos ali, GF, Vosviewer, etc. Então, assim, acho que é tranquilo. A minha pergunta maior, alguém no grupo trabalha com isso? Tem experiência com isso?
É que tem mais experiência o Igor, né? E tem algumas pessoas do grupo que tem um pouquinho mais de aproximação, né? Aí tem eu, por exemplo, que não tenho nada. Mas eu vou ajudar nessa questão de olhar para os parâmetros, né? Que a gente gostaria de ver. Mas tem gente do grupo que colocou, inclusive, votou nessa proposta, tem essa aproximação. Assim, tem o lado computacional e tem o lado, sei lá, entender de simetria de grafos, etc, né? Que não é super trivial, assim, então. Eu acho o projeto um pouquinho, assim, tá um pouquinho vago e talvez ambicioso demais, né? Montar uma ferramenta, não sei o quê, eu acho que é, puta, pular muito na frente, assim, então, se você não trabalha com grafos, eu começaria com um objetivo bem modesto aqui, tal, sabe, vamos montar um grafo aqui numa área específica que a gente entenda e entender a ferramenta, né? Assim, eu acho, cara, não vai mudar o mundo, não. Assim, mas, sabe, você entender um pouquinho melhor a sua área, claro, cada um de uma área, né? Mas você sabe, tipo, sei lá, porque fosse, vamos pegar quem são os pesquisadores? Porque assim, os pesquisadores brasileiros é uma multidão, sabe? Não, você vai botar num gráfico, não vai enxergar nada, né? Então, assim, sabe, tentar montar uma API, uma cidade de visualização, não sei o quê, eu acho que talvez seja mais para frente do que tomar um pé não sei, em simetria via grafos, né? Mas não sei, Ludmila, você quer comentar aí? Oi, Olavo, boa noite para você, boa noite a todos. A ideia é justamente a gente não ter que inventar, porque não teria tempo, né, hábil e nem recurso. Então, não seria uma proposta factível. A ideia principal, e aí, claro, está faltando, né, a colaboração nesse momento dos colégios da ciência da computação, é justamente trabalhar na mineração, né, de dados nos repositórios que já estão abertos e que a gente possa aí, né, a visualização seria em forma de grafos em cima de um recorte específico, né, de uma área ou de subárea, que é isso, a Ana Carolina deu exemplo aí com a questão da área de saúde, mas a gente vai recortar mais ainda, né? Vou dar um exemplo, uma coisa transversal, tecnologia, que se falou em saúde, tecnologia da saúde. Então, especificamente, quais são os pesquisadores e instituições que trabalham com inteligência artificial em tecnologia de saúde. Só para dar um exemplo, né, do que seria uma busca, né, um case. Né, seria um case para trabalhar em cima da mineração especificamente. Não é isso, Ana Carolina? Confere, que foi o que o grupo, né, hoje acabou discutindo. Então, ela colocou o exemplo da saúde como uma coisa maior, mas a ideia é não elaborar uma ferramenta, é não sair coletando dados, porque o Brasil tem esse vício, né, digamos assim, de sair inventando a roda, coletando, né, e repetindo. Então, é pegar no que está aberto, publicizado, né, e ferramentas livres para poder gerar algum tipo de diagnóstico, algum tipo de mapeamento. A gente deu esse nome aí de geocientífico, porque acaba, né, sendo isso, que seria, se a gente pensar lá atrás, né, era o quem é quem que era feito, né? A gente tinha os repositórios, porque hoje a gente minerar por palavra-chave, né, nas plataformas, grupo de pesquisa no Brasil ou Lattes, realmente, né, a gente não consegue achar quase nada. Então, a ideia é pegar essas ferramentas que são mais, hoje, inteligentes, vamos dizer assim, para poder conseguir ter um mapeamento, né, um diagnóstico. E aí, lá na frente, tanto que a gente botou, né, apontando o que né, essa contribuição pode fornecer, né, é que elementos para futuras pesquisas para uma construção de uma API. Tá? Acho que é mais ou menos isso que a gente discutiu hoje, né? O grupo todo, e aí tem gente, sim, da ciência da computação, o Lucas, tem o Igor, né? Tem o próprio Pedro, tem outros que não puderam comparecer agora, né? Eles podem colocar aí com mais propriedade. Mas obrigado aí. Não, porque, assim, eu acho que pegar os dados e montar sabe, assim, vamos tentar mapear as colaborações na área de, sei lá, tecnologia de saúde, whatever. É possível, acho que tem ferramentas para fazer isso. Vamos montar um grafo e tentar enxergar a rede de colaboração, é possível. Mas, assim, sabe, o passo seguinte, agora vamos gerar uma ferramenta para você visualizar as coisas automaticamente.
para o que você quiser é super complexo, assim, então você sabe, eu acho que esse passo de, vamos gerar uma API, acho que assim, o passado, vamos usar as ferramentas existentes para responder essa nossa pergunta e mapear esse mundo aqui que nos interessa, esse tema, etc e tal, é simples aqui, tal, tentar partir daí para construir uma ferramenta que seja útil para isso aí, para facilite isso aqui, eu acho que é um passo bem complexo, assim, e tal. Então, acho que, assim, talvez o primeiro seja mais entregável, mas acho que falta uma pergunta, eu não sei, eu senti falta uma pergunta clara, assim, e tal. A gente quer saber, mapear a gente está hoje. Não, sei lá, tipo assim, mapear, eu acho que um tema mais específico que vocês entendam, e talvez uma pergunta de pesquisa mesmo, né? Tipo assim, sabe, será que pesquisadores do Rio de Janeiro, assim, não sei que interessante, sabe, será que a inteligência artificial em saúde colabora mais com a galera da IA em outras áreas, ou colabora mais com a galera da saúde, ou sabe com que áreas isso aqui tem interação com, sabe, acho que tem muitas pesquisas, perguntas interessantes com sensometria, assim, tal, sabe, que tipos de áreas, sei lá, onde é que essa galera está distribuída nas áreas da CAPES, cara, não sei, aí você tem que ter o tema para saber o que interessa você, assim, e tal, mas acho que talvez, vamos trabalhar com gráficos, etc e tal, tentar pensar, cara, a gente quer trabalhar com essa comunidade aqui, que perguntas são interessantes sobre essa comunidade, e aí é legal que acho que pegar coisas que alguém do grupo trabalha de fato, eu acho que são. Eu acho que é por onde eu tentaria ir, assim e tal. Então, acho que tem boas bases no Brasil, né? Você pode fazer perguntas interessantes sobre, assim, acho que tem bons exemplos de gente que faz isso, a gente pode trazer gente para falar com vocês também, assim e tal. Mas acho que, assim, tentar delinear uma área de pesquisa que não seja gigantesca e tentar pensar dentro disso aqui, o que são perguntas que nos interessam, para ver se a gente consegue usar isso aqui para testar alguma hipótese, responder uma pergunta, etc. E tal, acho que é legal, assim, tal. Para além de gerar um grafo, simplesmente, não. Mas a ferramenta, cara, é uma outra história. Se alguém tem muita destreza computacional e depois de passar por essa experiência aqui, queira, mas assim, eu acho que é. Porque a questão é filtrar, né? Tipo assim, coletar dados, mas assim, dados é muito, sei lá, tem que coletar dados, filtrar dados por área, por não sei o quê, seja o que for, assim, tal, para montar um grafo factível, viável, etc e tal. Uh, é difícil, assim, tal, sabe? O processamento é um pouquinho artesanal, assim, tal. E artesanalmente eu acho que está super dentro, porque dá para fazer em 2 meses. Você, vamos tentar aprender, pegar os dados, a gente pega, usa essa ferramenta aqui e tal. Aí pega, cria esse arquivo, não sei o quê, joga no GEF, produz o. Mas, assim, é um workflow meio manual, assim, né? Não tem um botão que você aperta e acontece, assim, e tal. Então, assim, vai demorar um pouquinho fazer isso, e acho que é um aprendizado legal. Mas, assim, tentar automatizar o processo, acho que é uma tarefa para um doutorado, assim, então, não sei. Mas não sei, assim, talvez agora que você definindo que o tema é esse, o próximo passo é, cara, assim, sabe, a gente quer trabalhar com que comunidade aqui e tal, e responder que perguntas, assim, e tal. Eu acho que talvez isso facilite, enfim, dê uma concretude maior pro projeto, né? Eu acho que ter como norte a ideia de que vocês têm know-how e vocês podem eventualmente construir uma ferramenta é muito legal. E, assim, claro, envolve um grande trabalho. Vocês têm que ter a compreensão do trabalho que envolve, mas eu imagino que isso vai ficar mais claro. Mas, às vezes, existem várias propostas no meio do caminho que vão envolver, sim, um grau de programação e que disponibilizam, de alguma forma, os dados que não necessariamente precisa de um grande trabalho e dá para montar, às vezes é montar um site e disponibilizar os dados que vocês têm e a pessoa poder pesquisar pelo seu próprio nome. Acho que, de repente, dando início ao projeto, podem surgir ideias de como aproveitar os dados para o público. Talvez talvez o que é automatizável, assim, sabe? Se tem alguém que, independente de entender de sensometria ou não, mas tem alguma decisão computacional, daí você vê, poxa, sabe, esse passo, dando um trabalhão aqui e tal, eu posso criar essa ferramenta aqui que automaticamente extrai o troço do OpenAVX ou uma coisa assim e tal, joga no GEF e cria sabe, assim, acho que o time. Mas você tem que passar pela dificuldade antes, assim, e tal. E acho que, assim, se ninguém tem muita experiência de sensometria aqui e tal, talvez a primeira coisa, vamos tentar, sabe, se apropriar das ferramentas, vamos tentar fazer o basicão de alguma área aqui e tal, responder uma pergunta com o que já existe. E acho que talvez possa tirar ideias de como é que você utiliza esse processo, né? E se quiserem manter o tema de inteligência artificial, porque acho que é legal, assim, como que isso está distribuído em termos de áreas, o cara colabora com quem, está em que departamentos, não sei, assim, tá, onde é que publica, tem perguntas possíveis, mas acho que vocês têm que ver o que interessa vocês.
É verdade. Vocês Cara, tem, comentaram do Boss Viewer, houve uma edição do Hack Week que a gente trouxe. Agora me esqueci o nome dele, da Fiocruz, que falou sobre Fábio visualização de Gouveia. dados. Cara, Isso. O Fábio e o Jesus são as pessoas que mais gostam de participar do Hack Week, eles sempre vêm. Então, assim, esses são muito fáceis de chamar, mas seria legal ter uma pergunta concreta, né? Porque, assim, sabe, vamos dar um curso geral, sabe, assim, pô, eu quero responder isso aqui, criar isso aqui, o que que eu preciso? Eu acho que é mais efetivo de trazer alguém para, pô, ajudar nisso aí e tal, do que, pô, me explica a sensometria do zero, assim. Então, mas acho que, cara, aí, talvez eles tenham bons recursos educacionais para sugerir também. A gente pode perguntar uma coisa básica, mas eu acho que assim, se vocês conseguirem delimitar melhor o que é pergunta de pesquisa que vocês querem responder com essas coisas, talvez seja mais fácil de dizer, cara, você precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui, eu consigo enxergar essas ferramentas sendo úteis e podem dar um help no projeto ali e tal. Assim, sabe, acho que é legal que se eles vão entrar com expertise em simetria, vocês entrarem com as perguntas mesmo, assim, e tal, o que que vocês querem. Dá pra ver o que já existe, dá pra sem pagar, mas daqui a pouco tem coisas boas de graça também, né? Esse é o tipo de galera que é super ciência aberta, não sei o que e tal. Se alguém, enfim. O próprio Fábio tem o YouTube mais ou menos ativo ali e tal, com essas coisas de tutoriais, não sei o que e tal. Posso procurar aqui. É Mineiro dos Dados, eu acho. Isso. Deve ter alguma coisa mais estruturada no Coursera da vida também, assim, só não conheço porque não é bem a minha área. Perfeito, acho que é isso, Ludmila. E a gente aguarda, de repente, depois dele e Matias darem também posicionamentos como ficou. A gente conversa isso e vê durante a próxima semana. A gente pode estender o prazo de pedir dinheiro também ali e tal, assim, até semana que vem, uma coisa assim. Parece razoável. Mais perguntas, gente? Ou comentários ou ideias? Bom, então tá, acho que a gente se encontra amanhã de manhã, então. Eu vou estar um pouquinho mais sentado no mesmo lugar, mas obrigado para quem apresentou e tal. E, de novo, acho que é importante comunicar com o grupo, assim, e tal. Acho que está um pouquinho desconexo ainda o pessoal da computação não está aqui, o pessoal... Então, mas acho que, de novo, assim, acho que a comunicação de como é que você se entende melhor é com você. Se o WhatsApp funciona, é uma reunião. Mas acho que é legal ter documentação do que você sabe, do que está sendo feito, assim, acho que ter atas em algum outro lugar, etc e tal, para a galera poder acompanhar. Para a gente sempre é mais fácil se a informação importante está fluindo no Discord, porque a gente consegue olhar e dar pitaco, etc. Mas, de novo, assim, as demandas surgiram aqui, a gente trabalha com questionários e a gente trabalha com sensometria, a gente tem, acho que, bons contatos nesse sentido. A gente pode tentar montar um programa com as pessoas falando e trazer elas para conversar com vocês para tentar viabilizar os projetos. E, nesse sentido, eu acho que a gente, então, encerra por aqui e se encontra, então, amanhã de manhã, de 10 às 11h30, para a apresentação dos outros dois grupos. E acho que é isso, gente. E se vocês puderem comparecer, eu acho que certamente uma coisa dos questionários é interessante ter alguém do grupo de distintos doutores aí e tal, para ver o que o outro está propondo ali e tal, porque eu acho que tem uma convergência razoável nas duas ideias. Né? Bom, gente, parar de gravar aqui.